alunos, na nossa segunda revisão, a gente vai trazer alguns conteúdos importantes que vocês precisam rever, né? Que vão já estar na nossa avaliação, tá bom? Então, segue a aula para vocês e daqui a pouquinho eu retorno. Muito bem, turmas, então a gente segue agora para o segundo momento da nossa revisão e nós vamos continuar falando sobre o trovadorismo, que é um assunto que vai estar lá na avaliação, que daqui a pouquinho vocês vão fazer, tá ok? Então vamos seguir aí. A gente vai continuar falando do trovadorismo, o que era o trovadorismo, né? Então, vejam bem, a palavra trovadorismo, o que significa? Significa o trovador, o artista que cantava naquela época, né? Ele compunha os seus textos, suas poesias, suas cantigas e ele ia fazer a sua apresentação. Ele era um artista daquela época, então ele chamava trovador, né? E os poemas dele, ele tocava acompanhado de um instrumento chamado lírica, né? Que era uma espécie de violão. Só que ele era um pouco diferente, né? Porque naquela época, imaginem aí, coloque o pensamento de vocês lá para o século XI. Com certeza vocês já estudaram lá na história. O professor com certeza deve ter falado para vocês as características de como era o mundo na época do século XI, né? A Idade Média, bem lá atrás, tá bom? Então, justamente é o que nós vamos estudar aí, ó, o gênero lírico. O que é o gênero lírico? Né? Por que ele chama-se gênero lírico? É porque o poeta ele vai expressar os seus sentimentos mais íntimos, né? Através do eu lírico, que é a voz que está ali no poema, que está colocada ali no poema. Então, ele vai expressar os seus sentimentos através desse texto, desse poema, né? E aí, ó, ele tem esse significado gênero lírico, por quê? Porque ele acompanhava a lira. A lira é o que? Era um instrumento musical que naquela época os trovadores usavam para cantar os seus poemas. E então, a lira estava ali acompanhando, né, a apresentação desse artista. E aí nós temos aí o gênero lírico. Ele vai se dividir em poesia, em poema, soneto, né, que até hoje os sonetos ainda são muito usados, o ódio, o idílio, a elegia, a écloga, o hino, o haikai, o acróstico também, ainda tem muitos escritores que usam, né, esses tipos de poemas. E então, nós vamos ter todos esse tipo de composição poética, né, sendo que ele era acompanhado por um instrumento musical. Que no caso hoje, né, não existe mais esse acompanhamento desse instrumento no momento da declamação do poema. Então, qual é a diferença então entre poesia, poema, soneto? Será que há diferença entre essas três composições? É claro que vai ter sim algumas diferenças, né? A poesia, ela pode estar em tudo, em todas as coisas ele pode acompanhar a poesia. Ela pode estar numa obra de arte, ela pode estar numa paisagem, ela pode estar nas artes plásticas, né? Na situação do dia a dia, né? Numa fotografia. Você já viram assim uma fotografia bonita que te desperta um sentimento, uma emoção, né? De você ver a beleza estética daquela fotografia. Então, isso é poesia. A poesia é o que te provoca algo, né? Que faz você sentir alguma coisa. Claro, seja do ponto de vista estético, bonito ou não. Né? Porque hoje em dia a gente pode encontrar muitas fotografias que vai te causar um impacto com sentido inverso, né? No sentido de espanto ou então algo que te chocou, né? Que te provocou algo ruim, não é? Então a poesia ela vai estar presente em todas essas formas de arte, tá bom? E o poema, como é que é o poema? O poema, na verdade, é a estrutura, né? Que está ali escrito naquele texto, né? Ele é do gênero lírico, por quê? Porque justamente o poema também ele vai expressar, né, aquilo que o poeta quer mostrar, né, através dos versos, das estrofes, né? E aí ele pode ser escrito também em versos e estrofes, ou então ele pode ser em prosa, né? Ou seja, uma outra forma de você compor o poema. Geralmente vem carregado de poesia, mas também temos aqueles poemas que não têm musicalidade.
ou seja, os poemas com rimas ou versos brancos, ou seja, não vai haver aí a presença de rimas, né, no final de cada verso. Então, isso daí depende do estilo do poeta, né? No momento que ele for compor esse poema, ele pode não fazer uso, né, dessas rimas. E aí nós temos o quê? O soneto. O soneto, ele é também um poema, só que ele tem uma estrutura específica, né? Então, por exemplo, aí ele vai ser composto de 4 estrofes, sendo que 2 estrofes vão ser compostas de 2 quartetos, ou seja, com 4 versos cada estrofe, e 2 estrofes também com 3 versos. Então, observe que ele vai seguir essa estrutura para poder ser chamado de soneto, tá? E aí ele também tem as 10 sílabas poéticas, que são chamadas de decassílabos. Então, nós vamos ver que o soneto, nessa época, ele tem essa estrutura. E, atualmente, a gente vai ver, por exemplo, no poema de Vinícius de Moraes, chamado Soneto de Fidelidade. Eu trouxe só um pedacinho para mostrar para vocês, que, no caso, ele compõe aí o seu poema. Observem bem que aqui eu só coloquei a primeira estrofe, né? Só observando que esta palavra aqui, ó, ela continua bem aqui, tá? É que houve uma quebra aqui por causa do intérprete que tá aí para vocês, tá bom? Então, observe aqui as linhas, olha, eu tenho 4 linhas, tá? Então, é uma estrofe compondo 4 linhas. E no resto do poema também vai ter mais 3 estrofes, sendo que a segunda estrofe vai ter 4 versos, né? E as rimas que vão estar aqui no final. Atento, rima com aqui, ó, pensamento. Observem aí, ó. Então, ele vai fazendo esse jogo aqui das palavras, né? Para fazer justamente a rima, que é a musicalidade que vai estar colocada aí no final de cada verso, tá bom? Então, seguindo, nós temos agora o que é o gênero épico. Observem, ó. A palavra epopeia vem do grego epos, significa verso, e poiô significa faço, e se refere à narrativa em forma de versos, de um fato grandioso e maravilhoso que interessa a um povo. Então, essa poesia ela é objetiva, ela é impessoal, ou seja, o narrador, que é o eu lírico, que vai estar ali narrando esse poema, ele vai ser organizado em forma de poemas, tá? Qual é a diferença aí? Por que ele é chamado épico? Porque ele vai estar narrando um fato grandioso, né, e maravilhoso que interessa a um povo. Quem era esse povo? No caso aqui, do exemplo que nós trouxemos para vocês, foi do Camões, né? Que ele conseguiu justamente escrever um poema que ele é enorme, justamente contando os episódios heróicos da história do povo português, tá? Então, por isso que ele vai ser chamado de épico, porque ele é uma narrativa, né? O eu lírico vai contando a história, né, desse povo. Quando ele diz lusitano, tem a ver com os portugueses, ó. As armas e os barões, por mares nunca antes navegados. Então, justamente foi o que eles fizeram, né? Nas grandes navegações, eles ousaram atravessar o Atlântico, né, com os seus navios. E aí, claro, eles estão contando aí o que eles fizeram nessa época, não é? Então, ele vai contar toda essa história do povo português por meio de um poema, tá? Obedecendo às rimas, né, as estrofes, tudo direitinho, bem bonitinho, organizadinho. Só que na essência, né, do poema, ele vai estar sendo contado uma história, né, a história de um povo. Por isso que ele é chamado de épico. Aqui no Brasil nós temos também, tá? Então aqui, olha, seguindo aqui o poema, né? Vamos seguir mais um. Vamos pular agora para o gênero dramático. O que significa o gênero dramático? Ele significa drama, que em grego significa ação. Observe aqui a ação. O que significa essa ação? Ao gênero dramático pertencem os textos em poema ou em prosa, também no caso aqui, né, feitos para serem representados, onde
os atores vão estar onde? Em um palco fazendo a sua apresentação de um texto dramático, de um texto dramático. Eles vão representar, como sendo atores, eles vão fazer uma representação daquele texto. Aí, claro, vai ter um diretor que vai estar ali dirigindo o que eles têm que fazer, né? Vai ter o cenário, que o cenógrafo vai tomar conta, né, de como vai ser esse cenário, e os atores, né, que vão estar ali para representar esse texto, né? Ele significa drama porque ele vai ter ação, né? Os atores vão ter que atuar, vão ter que fazer, né, incorporar os personagens nesse tipo de texto. Então, aí, olha, dentro do gênero dramático, ele vai ter aí, ó, vamos classificar como tragédia, nas modalidades, né? Tragédia, comédia, tragicomédia, farsa e o alto. Então, observe que são 5 tipos, né? Que vão estar aí dentro do gênero dramático. Então, nós temos aí, ó, a tragédia, que é a representação dos trágicos, né? De acontecimentos trágicos, finais funestos, ou seja, morte e sempre coisas ruins, né? Os temas explorados pela tragédia são derivados das paixões humanas, do qual fazem parte personagens nobres e heróicos. Observe aí, né? Tudo estava voltado para essa questão da nobreza, né? Naquela época, os fatos heróicos, né? E aí eles misturavam os deuses e os semideuses nesses textos, né? E aí nós temos a comédia. A comédia, ela é um texto humorístico, né, que levam ao riso da plateia. Então, observe aí que ele vai ter esse caráter crítico também, né, chocoso e satírico. Então, a comédia servia para fazer esse tipo de representação, tá bom? A principal temática dos textos da comédia envolvia ações cotidianas, do qual fazem parte personagens humanos estereotipados. Então, essa é uma característica específica da comédia. E a tragicomédia, ela vai unir as duas coisas, vai unir o trágico e a comédia, ou seja, o que é funesto com o que é cômico, né? E vai juntar as duas coisas. E a farsa, ela designa uma curta peça teatral de caráter crítico, observe aqui, também, olha, ela tem um caráter crítico formado por diálogos simples, representada por personagens caricaturais, em ações corriqueiras, cômicas e burlescas. Então, a farsa, ela também é um texto dramático em que vai ter como principal característica aí a crítica, né? E agora, o último é o alto, que também são textos curtos de temática cômica, observem bem aqui, ó, os quais são realmente formados por um único ato. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, que também vai explorar muito, né, esse texto dramático aqui, como característica principal, o alto. Né? Todos vocês já assistiram, já conhecem, então dá para a gente perceber o cômico, né? Apesar da história ter bastante coisas engraçadas, mas ali também, se a gente for fazer uma análise crítica, a gente vai ver muita coisa ali, né, nessa obra de Ariano Suassuna. E aí nós temos agora a produção do trovadorismo. Vamos relembrar o que era o trovadorismo, né? Como a professora Edinassi já explicou para vocês, esse movimento literário. E por que é trovadorismo, né? Justamente o trovador, ele fazia o quê? As suas cantigas de amor. Então ele compunha esses textos, né? Esses poemas, e ele ia cantar para os nobres, né? O trovador, ele era um artista, ele é um artista que saía lá da nobreza e ele ia compor as suas músicas e ia fazer as suas apresentações. Então, qual é o caráter, aliás, quais são as características da cantiga de amor? O ambiente, né, dessas cantigas de amor é sempre o palácio. Lembra lá do início da aula da professora Dinassi que ela estava no palácio? Então, esse é o contexto da música das cantigas de amor. Com o trovador, quem é o trovador? É o artista, né? Cantando, declarando seu amor por uma dama. E ela era tratada como senhor no texto, né? Isso é uma das características da cantiga de amor. Ou seja, a senhora a qual ele estava declarando o seu amor. Um relacionamento respeitoso, cortês, dentro dos mais puros padrões,
né, medievais que caracterizam a vassalagem. Então, observe aqui a questão da vassalagem, gente. Isso aí é idade média, servidão amorosa, observe aí, ó. O vassalo, quem era vassalo naquela época? Era o escravo, né? Era a pessoa ali que tinha, ficava sobre o poder, né? Ele era um servo do seu senhor, então ele traz esse sentimento de vassalagem aqui para dentro da poesia dele, do poema, né? Da cantiga dele, tá? E aí eu trouxe só aqui um trechozinho só para vocês relembrarem. Observe que as palavras são do século XI, lembra lá, bem distante. Então você vai ler palavras que a gente não entende, a gente vai ter que traduzir, né? Então observe quando ele diz homem, um homem nunca viu, minha senhor, né? Aqui quando ele diz minha senhor, está se referindo à senhora, à mulher que ele estava declarando seu amor, né? Aí quando ele diz de ser o seu vassalo, e ela minha senhor, então aqui dá para a gente entender o que ele está declarando, né? Esse amor por esta mulher inatingível, né? Era um amor, praticamente um amor platônico, né? Porque ele não alcançaria essa mulher, porque ela era uma dama da corte, da sociedade, né? Da nobreza. Então, realmente, ela era inatingível. Aí nós temos aí as cantigas de amigo, que já tem umas características diferentes. Vejam aí, ó. A principal característica das cantigas de amigo é o sentimento feminino. Observem aqui, ó. Que exprimem, apesar de serem escritas por homens. Quem cantava essas músicas eram os trovadores, o trovador. Então, só que o eu lírico ali, presente nessa cantiga, era o sentimento feminino, ou seja, a mulher sofre por ver separada do amigo, que no caso era o amante ou o namorado. Ou seja, aqui você observa um amor possível, já era algo mais próximo, real, né? A mulher vive angustiada por não saber se o amigo voltará ou não, ou se ela será trocada por outra mulher. O ambiente continua sendo o mesmo, ainda é os palácios, né? Aliás, ele sai dos palácios e passa a ser campestre, já na questão do campo ali, né? Um ambiente mais simples. O eu lírico feminino denuncia o abandono e que foi submetido a outras mulheres ou à própria natureza, ok? E aí nós temos as cantigas satíricas. Essas cantigas têm caráter satírico, apresentavam críticas ao comportamento social. Olha, comportamento social, né? Como essas pessoas se comportavam na sociedade que elas viviam, né? Em relação aos seus pares. Difamavam alguns nobres ou denunciavam as damas, né, que não cumpriam com o seu papel no jogo do amor cortês. E elas podem ser de escárnio ou de maldizer. Elas vão se classificar dessas duas maneiras. Então, como que é a de escárnio? Vamos lá. O trovador, quem é o trovador? O artista que ia lá, né, apresentar suas cantigas, só que ele ia criticar alguém por meio de palavras de duplo sentido, ou seja, ele dizia uma coisa, mas estava dizendo, se referindo a outra, para que não sejam facilmente compreendidas. Então, nessa cantiga, a pessoa quem estava sendo criticada, ela não era revelado quem era, né? E o efeito satírico que caracteriza essas cantigas é obtido por meio de ironias. Ironias, que significa ironia? Você está dizendo uma coisa, mas significa outra. Os trocadilhos e os jogos semânticos das palavras eram importantes justamente para não revelar a pessoa que estava sendo criticada, ok? E as cantigas de maldizer? O trovador faz suas críticas de modo direto, explícito, identificando a pessoa satirizada. Então, ele dizia o nome dessa pessoa. Essas cantigas costumam apresentar linguagem ofensiva, né? Ofendia a pessoa. Palavras de baixo calão. Então, aqui era bem pesado a coisa, né? Muitas vezes tratam das indiscrições amorosas de nobres e membros do clero. Observe que aí, ó, os nobres e os membros do clero eram as pessoas da igreja, né? Os padres, os sacerdotes lá, quem cometia os seus delitos, né? Porque naquela época a sociedade era muito hipócrita, como até hoje é, né? Então, nós temos aí o classicismo. Vamos agora pular do trovadorismo para o classicismo. Um momento bastante importante também, porque é um momento de transição aí, né?
que no caso, o período literário que se desenvolve na Renascença, nos séculos XV e XVI, em Portugal. Vamos sempre lembrar aqui, Portugal. Por que Portugal? Porque era o local onde foi que começou a surgir, a se desenvolver todos esses temas, né? Por quê? Porque nós, brasileiros, herdamos a cultura de Portugal, herdamos a cultura europeia, né? E tem início em 1527, com a volta do escritor Sá de Miranda. Esse grande escritor, ele volta da Itália com novos pensamentos, né? Com uma medida nova aí na questão dos sonetos, né? Lembra lá que os sonetos, eles eram construídos em versos decassílabos, né? De 10 sílabas poéticas. Antigamente, eles eram escritos em versos de 7, né, de 7 sílabas, e depois ele passou a ser decassílabo. Então, foi ele que trouxe essa ideia, essa chamada medida nova, como ele diz, né? E aí, olha, qual é o contexto histórico do classicismo? Observe aí, ó, a influência do pensamento humanista, tá? E a valorização do antropocentrismo. Então, vejam bem aqui, ó, o homem passa a ser o centro das coisas, do universo. Por quê? Por que o homem agora que é mais importante? Porque começou-se a valorizar o racionalismo, a forma do homem pensar, do homem raciocinar e questionar as coisas da realidade. Não mais explicar as coisas com uma visão religiosa, só que Deus, né? Deus vai explicar, antigamente no teocentrismo, explicava-se as coisas, os fatos do mundo, da vida do homem e de todos os acontecimentos que ocorriam, sempre era Deus que fazia, era explicar através de Deus, era Ele que fazia todas as coisas. No antropocentrismo, o homem se torna esse centro. Aí o homem vai questionar todas as coisas da questão social, cultural e do meio, né, em que ele vivia. Ele vai passar a questionar, a raciocinar, a explicar as coisas não mais pelo ponto de vista da religião, e sim pelo ponto de vista da ciência, tá, gente? Então aqui, ó, entra justamente a questão da reforma protestante, né, que o protestantismo vem justamente contrapor o dogma, né? Os dogmas católicos, aquilo que a Igreja Católica colocava como verdade, o protestantismo vem contrapor, vem dizer não é assim. Nós temos agora uma nova visão da questão religiosa. Não só religiosa, mas política e econômica, tá? Então esse é um momento bastante importante nesse contexto religioso e sociopolítico, tá ok? E então o que acontece? Esse espaço da igreja, né, e da nobreza também, dos reis, ele começa a decair, né, justamente por causa dos protestantes que, né, se levantaram aí contra a questão dos valores da Igreja Católica, né, e aí vem toda a decadência, né, a decadência da Igreja Católica e dos próprios reis, da nobreza, versus a burguesia protestante, justamente as pessoas que começaram a crescer, a ficarem ricos, né, no caso os burgueses, e aí começou toda uma mudança, uma transformação. Aí nós temos aí o projeto literário, né, eles retomaram os modelos clássicos da antiguidade clássica, eles adotaram a razão como parâmetro de observação e interpretação da realidade, por isso que aqui a questão do pensamento, da razão, tornou-se mais importante. A afirmação da superioridade humana, ou seja, o homem é mais importante agora, o que ele pensa a partir do pensamento humano, não mais religioso. Valorização do esforço individual, ou seja, as pessoas que se esforçavam, elas conseguiam, né, alcançar aquilo que eles almejavam. E a valorização das realizações humanas, ou seja, o homem passa a realizar aquilo que ele deseja, tá? Nós temos a valorização da cultura grega, nós temos o hedonismo, que é a busca pela satisfação dos desejos humanos, que eu acabei de falar para vocês, o carpe diem, que é aquele sentimento de você aproveitar o dia, né, porque a vida é efêmera, ou seja, passa rápido, né, as coisas passam rápido. A efemeridade do tempo, que também, né, no caso, a vida passa rápido, o tempo passa rápido, não tem que ser aproveitado aquele momento. O neoplatonismo, o equilíbrio formal, no caso aí no uso dos poemas, né?
O doce estilo novo que foi trazido aí, a questão dos versos decassílabos, né? A de redondilha maior e o verso de 7 sílabas, né? Sílabas métricas. E a personificação, que são os elementos da natureza, personificado como Deus grego, o amor, o tempo e etc. Muito bem, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade.